Sim. Que bom. Bom, a gente vai começar aqui a nossa aula de introdução. A gente vai fazer primeiro, para hoje, aliás, né? Uma breve revisão, tá? Sobre, também, sobre o nosso gênero que a gente está abordando, o gênero narrativo, certo? As características, a estrutura, e a gente vai focar num gênero mais específico, tá bem? Da narração. Antes de mais nada, deixa eu fazer a frequência aqui. Começar pelo B. Vamos lá. Ana Cecília. Ana Cecília está presente. A Raica Pinheiro. Raica Pinheiro se encontra? Não. Danilo. Danilo acho que está aqui, tá? Não, não está. Maiane. Gabriel estão. O João Pedro está aqui? Não, está não. Letícia Borges está presente. Márcia da Silva. Márcia da Silva se encontra? Não, né? Maria Clarice está presente. Letícia Gomes não se encontra. Miguel Ângelo também não. Mara. Pedro Marcial está presente. Ronald Érico e José Henrique estão presentes. Agora lá no ar. Professor, Oi. meu amigo tinha travado, eu já estava conseguindo ouvir o senhor, não conseguia digitar, não conseguia mexer na tela, acabou de voltar. Tá bem, eu vou fazer a frequência do ar agora. Quando Ana Luísa. Ana Luísa se encontra. Yasmin Albuquerque está presente. Ashley Raika não se encontra. Caio está presente. David Lucas e Ellen Silva não estão. João Vitor está presente. Clara Cavalcante também. Maria Luísa está presente. Thiago Reis está presente. Yasmin Silvestre. Mariana Vitória está presente. Mariana Vitória. Não. Monique. Nátia Vanessa não está. E Samantha e Taiman. Pronto. Acho que eu coloquei todo mundo aqui. Deixa eu ver. Pronto, todo mundo está presente. Bom, na nossa aula de hoje, aliás, eu vou utilizar um documento que vocês... Aliás, é o último documento que eu coloquei no Google Sala de Aula, tá certo? O último documento que está lá no Google Sala de Aula. Professor, por que com o processo textual só faz revisão, mas com as outras a gente faz revisão? Como é? Por que com o processo textual você decidiu fazer revisão do conteúdo, mas com as outras você decidiu continuar trazendo conteúdo, sendo que os outros que a gente está vendo agora nem vão cair na prova? Que a gente não revisou as outras, só a produção? Oh, meu Deus, só que eu queria tirar uma dúvida importante. Ele saiu e glória a Deus, Senhor. Clarice, Maiane. Clarice rindo. Ainda de O mim, professor vai Clarice? voltar. Ele já vai voltar. Mas deu grau, Ainda minha você, tropa. Clarice. Mas ainda você. Mano, a Clarice parece uma Paquita, meu Deus. A Paquita da Xuxa. Faz silêncio, Maiane. É a Clarice. Para não. Tô cantando. Para nada. Oxi, Desculpa, Maiane. Desculpa. Ai, por que tu fez isso?
Oh, meu Deus, menina, ninguém se importa. A Clarice, eu me importo, Maiane, eu me importo. Me mostra, Clarice. Kinder Ovo. Tá ligado? Aquela besteira, tá ligado? Quando a criança inventa esse besteira. Mano, por que? Clarice, deixa eles falarem, Clarice. Quer dizer que vamos de todo mundo. Se você desativar o meu, você vai levar um tiro na cabeça. Só isso. Ela tá rindo ali. Ah, Só um nós tiro temos de que leve. fazer papel dos heróis. Monique, por que tu não deixa eu fazer isso? Por que não? Ah, não. Eu não sou mãe. O professor voltou. Então, presta atenção. Embora isso aqui não seja... Eu não faça parte do que deve chegar a vocês, tá? Porque o planejamento é muito relacionado ao professor. Mas assim, a gente fez um bocado de atividades sobre as outras disciplinas, certo? Muitas atividades sobre as outras disciplinas e poucas atividades sobre a disciplina de produção textual, tá bem? Então, sobre essa disciplina, eu decidi dar uma pequena reforçada sobre o conteúdo da nossa avaliação. Já as outras disciplinas, no caso, História e Geografia, tem bastante conteúdo, tem muito texto. Na verdade, tem coisa no meio de todos aqueles textos que nem vão cair na prova, né? Não haveria nem necessidade de eu estar explicando isso aqui para vocês. Eu vou continuar de onde eu parei. Ok, entendi. Lembro com você. Vamos lá. Manda aqui de onde eu parei. Procurem só interromper se for para acrescentar uma coisa bastante necessária, tá certo? Prestem atenção, que a aula já tem menos de 30 minutos agora. Já são 3h30. Vamos lá. Esse documento se encontra no Google Sala de Aula, tá certo? Esse documento ele foi postado, se não me engano, no dia 1º de outubro. Esse documento está lá. É um documento um pouco resumido, em 3 páginas, sobre a narrativa. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Vamos lá. Como o nome do próprio gênero sugere, né, narrativa, na literatura, claro, narrativa, porque teríamos a narrativa oral também, que no caso seriam as histórias contadas via oral, de boca. A narrativa na literatura é todo o texto que relata acontecimentos. Esses acontecimentos podem ser reais, no caso, falar o que aconteceu na aula de ontem, um acontecimento real, certo? Ou coisas do imaginário, coisas criadas pelo autor, certo? Que se organizam numa sequência de tempo. É importante lembrar que a narrativa ela tem um aprisionamento maior ao tempo cronológico, certo? O tempo contado como nós conhecemos, hora, minuto, segundo, a sequência de tempos, começo, desenvolvimento, início, meio e fim, nesse sentido. Nela, um acontecimento ou fato causa um efeito que dá origem a outro. Acordei e tomei banho, e depois fui tomar café, antes de sair eu escovei os dentes, aliás, né? O dente, não tem só um, os dentes. Depois fiz certa coisa, que levou a outra coisa, entrei na aula, da aula coloquei a atividade, da atividade. Um acontecimento vai levando a outro e assim por diante. Contudo, na narrativa a gente vai ter o tal do clímax, não é verdade? Todos esses elementos aqui contêm em todas as literaturas que fazem parte da narrativa. Na fábula, no conto, no romance, na novela, por exemplo, vai ter um narrador, que obviamente é aquela pessoa que conta a história, traz a história para nós, e o narrador, como vocês já sabem, pode estar participando da história ou não.
que daí a gente entra nos tipos de narrador que nós temos. Os personagens, como nós havíamos até dito na nossa última aula, pronto, podem ser pessoas, podem ser animais, ou podem ser objetos personificados. Eu até estabeleci uma relação para vocês com a fábula, a parábola e o apólogo, sendo que na parábola nós temos as pessoas como sendo os personagens, na fábula nós temos os animais e no apólogo temos os objetos. Ambas as literaturas, elas trazem um ensinamento para a nossa vida, uma lição de moral, certo? Por meio das situações que acontecem com esses personagens. Lembrando que a diferenciação maior entre uma literatura e outra, dessas aqui, basicamente é a aplicação de qual personagem a história irá conter. Vai ser uma história com lição de moral, onde terei apenas pessoas como sendo os personagens, via de regra vai ser uma parábola, desculpa. Será uma história onde eu irei abordar os animais como sendo os protagonistas, trazendo lição de moral, via de regra é uma fábula. A história vai ter objetos inanimados, personificados, no caso, um pente, um espelho, um armário, um sapato, uma lixeira, uma caneta, um caderno, uma mochila, seja lá o que for, então eu vou ter um apólogo. Lembrando que tem outras pequenas diferenciações, como, por exemplo, na parábola nós temos acontecimentos mais comuns com o nosso dia a dia. Na fábula, nem tanto. Não é comum um leão fazer qualquer tipo de negociação com um roedor, por exemplo. Ou aquela outra, uma formiga, aliás, uma cigarra e pedir ajuda para uma formiga. Não acontece no reino animal, é impossível. Ou aquele exemplo clássico de uma lebre disputando corrida com a tartaruga. No apólogo, claro que também as situações não são corriqueiras, são coisas fantásticas. O espaço deve ser bem pensado para que tenha harmonia com a história, certo? Um lugar, por exemplo, se você for falar, deixa eu ver aqui, do apreço aos bens materiais, você não vai criar a ambientação da sua história, por exemplo, numa comunidade mais pobre. Talvez seja mais interessante, claro que pode ficar bem interessante numa comunidade mais carente, mas pode ficar mais interessante dependendo do contexto se você ambientar a história num lugar mais promissor, para você retratar como o apego aos bens materiais não é tão importante assim. Para algumas pessoas, para outras é muito importante. Professor, licença, numa narrativa, é necessário que você descreva o espaço onde está o espaço? Você não precisa descrever milímetro por milímetro, detalhe por detalhe. A cor da janela, da parede, do teto, o tipo de piso, certo? Mas você deixar o leitor ciente de onde é que a história está acontecendo é interessante. Num bosque com quais plantas. Isso é desinteressante, não é necessário, até porque nós não estaremos tratando de uma descrição, certo? Você, basicamente, dê a localização para o leitor de onde a história está se tratando. Numa mansão, certo, eu sei que a história vai se tratar num ambiente chique. Numa floresta de quê? De pinheiro, floresta com muita folha, com pouco floresta seca. Esses pequenos detalhes talvez acrescentem alguma coisa, mas você não precisa dar todos os detalhes. Você vai dosando o que é necessário falar ou não. Por exemplo, se a história for uma narração que tem algumas pitadas de terror, de suspense, e aconteça numa floresta, talvez os galhos secos, que você descrever no texto que os galhos eram secos, vai criar no leitor
é uma sensação mais sombria da história. Talvez fique interessante. Agora, se você for criar uma fábula numa floresta, talvez, dependendo do conteúdo, é claro, seja mais interessante uma floresta mais verde, mais rica, mais fértil, com um lago, essas coisas. Depende um pouco do contexto. Claro que, por isso que eu falei, o espaço é uma coisa muito delicada e tem que harmonizar, certo? Tem que estar em harmonia com o conteúdo, com o enredo, com o conflito, com a sua história. Você não pode, por exemplo, falar uma história de guerra, deixa eu ver aqui, numa creche. Dependendo do contexto, dá certo. Mas, numa primeira vista, fica um pouco divergente. Não está encaixando aqui as coisas. Ah, mas espera aí, é uma criança que sobreviveu a um bombardeio na guerra. Ah, agora sim, está encaixando. Mas o espaço tem que harmonizar com a sua história, o seu enredo, o seu foco. Certo? Entendeu, né? Sim. Bom, continuando. O tempo. Tempo, a gente pode estar falando da época, a história se passa em 1945, Segunda Guerra Mundial, último ano da Segunda Guerra Mundial, ou nós podemos estar nos referindo à duração da história em si. Um dia, por exemplo, que no caso é o que a maioria dos contos não dura, né? Não dura nem sequer um dia, dura bem menos. Um conto dura poucos instantes, poucas horas. Ah, mas e se durar um dia? Tudo bem, tudo bem. Professor, caso eu queira fazer uma narração no cerca de, sei lá, mais de um mês, eu só aceitaria um tempo no qual mostrando no qual o texto se passa durante muito tempo. Aí, dependendo da duração, o Rainer, ele passa a ser um romance, certo? A diferença mais gritante do conto para o romance é a sua duração. Por exemplo, tem um livro, Os Mortos, de James Joyce, que eu não sei se eu já falei, talvez eu tenha falado e tenha confundido o número de páginas. Ele tem 89 páginas. Mas ainda assim é um conto, porque a história inteira se passa numa única noite, numa festa. E, nossa, tem tanto detalhe, tem tanta coisa que o James Joyce trabalhou. Ele conseguiu fazer uma história de apenas uma noite em 89 páginas. E é bem interessante, certo? Olha aí, nesse caso, o livro teve uma duração de leitura grande, né? Mas se você for contar, foi só uma noite. Eu não E se eu quero. fizer do contrário? Por exemplo, só um momentinho. Se eu fizer no dia 1º de, sei lá, agosto, aconteceu isso, começa a narração. 27 dias depois, basicamente passou um mês, né? A história durou um mês, o tempo durou um mês. Então, eu vou classificar como conto. Agora sim, se você escrever dia após dia, se você escrever sobre o 1º de agosto, dia 2, dia 3, dia 4, continuar escrevendo cada um desses dias, essa história já vai ser classificada como romance. Está durando demais, está muito longo. Já é um romance, certo? Daí a gente entra nos tipos de romance. Romance histórico, romance realista, romance naturalista, romance romântico, tá? Porque nem todo romance é romântico. Por exemplo, romance naturalista e realista não tem nada de romântico. Romance que tem o romance, como nós conhecemos, aquela história de amor, é o romance romântico. Tem outros tipos de romance que não tem nada a ver com amor, muito pelo contrário. Tem uma amargura e como eu posso falar, um egocentrismo enorme do protagonista. Pode falar, cara, o que você ia dizer. Agora o que eu estava querendo dizer não era em relação à duração da leitura, o texto ser longo. Eu me refiro à duração da história dentro do texto, como se a história se passasse em 2 meses. Não é que ela demorasse ou que ela fosse muito extensa, mas que dentro do texto ela se passasse em 2 meses.
é justamente isso. Você vai escrever cada um desses dias, ou você vai dar alguns saltos de tempo? 15 dias depois, 10 dias depois, Então, depois de eu algum sempre falo, tempo. por exemplo, se eu quisesse fazer uma narrativa a respeito, dois amigos, dois amigos, eles iriam participar da Olimpíada das Escolas, mas teriam que ficar separados. Aí, tipo, em uma prova era dia tal, aí outra prova era outro dia tal, etc. Desse jeito. Nesse sentido aí, talvez ainda dê para classificar como conto. Mas lembrando, isso aqui vai ter que ser escrito em até 30 linhas. Então, pode ser pouca coisa mesmo, para vocês não se perderem demais. E eu vou colocar as determinações da avaliação um dia antes, tá? Já vai estar lá no Google Sala de Aula. E o conflito é a oposição, a luta, as divergências, né, entre personagens, entre situações, entre duas forças da história, certo? Como a O gente viu, a conflito gente pode tem... ser dito como um enredo. Isso, o conflito é o enredo. A gente tem os momentos da narrativa, que no caso a gente separa basicamente em 4, que é a introdução, o desenvolvimento, que é no conflito que acontece, o desencadeamento dos principais eventos da história, o clímax, que é o momento de maior tensão da história, onde acontece o que o leitor mais esperava, ou principalmente aquilo que o leitor não estava esperando. E do clímax para o desfecho tem que ser, como eu já falei para vocês, tem que ser relativamente rápido, tem que se encerrar logo. O escritor meio que se apressa em terminar a história, porque no fim das contas a história acaba no clímax. O que tinha que acontecer de melhor ocorre no clímax. Prolongar essa duração entre o clímax e o desfecho torna a leitura cansativa. É como se até hoje a gente estivesse falando da Copa de 2002, onde o Brasil foi pentacampeão, em vez de fazer por onde encerrar esse ciclo e batalhar pelo hexacampeonato. Entenderam? Do clímax para o desfecho, não pode ficar cansativo, tem que encerrar de uma maneira rápida, porém que traga os elementos como que eu posso dizer? Traga o encerramento dos elementos principais da narrativa, porque, por exemplo, fulano casou com a princesa e acabou aqui a história, tchau. Não, peraí. E quanto àquele outro personagem, o que aconteceu com ele? Aquele outro personagem que também era importante, o irmão do rapaz, ele sobreviveu àquela queda de cavalo? Ele, sobreviveu? Aquele outro foi preso pelos crimes que ele cometeu? Pronto, então pode encerrar. Né? Aqui eu estou só criando hipóteses. Tem que encerrar com um certo equilíbrio. Tem que satisfazer os anseios do leitor também. Na verdade, os anseios da própria história, né? Narrador, como eu falei para vocês, a gente tem vários focos narrativos. O narrador em primeira pessoa. Quando o narrador é o protagonista, ele também participa da história que conta. Narrador em terceira pessoa, ele não participa dos acontecimentos, né? A escolha do foco narrativo vai determinar o tipo de narrador que a gente vai ter na história. O narrador, como a gente acabou de ver, pode ser o narrador personagem, que conta a história na qual ele participa. Resumindo, né? A sua subjetividade, ou melhor, sua maneira de contar é fortemente marcada pela subjetividade. O narrador personagem, ele é um narrador que da gente desconfiar dele. Ele conta os fatos trazendo a subjetividade, ou seja, o entendimento dele sobre aquele assunto, sobre aquele outro personagem. E se o narrador personagem estiver errado? O narrador personagem é um narrador bem suspeito para falar da história que ele participa. É assim como as autobiografias. Uma autobiografia é uma coisa um pouco suspeita, porque pode ser que a pessoa seja omissa com relação a algum fato
da sua vida que ela tenha vergonha ou que simplesmente ela não queira falar sobre aquilo. Autobiografia é uma coisa um pouco suspeita. Quando você faz uma biografia, a história já é diferente. Você investiga mais a fundo a vida da pessoa e você coloca tudo aquilo que você conseguiu organizar de informações sobre a vida da pessoa. Na autobiografia, pode ser que a pessoa elimine algum fato, assim como o narrador personagem é um narrador suspeito para falar da própria história. Acho que alguém queria falar? Professor, Sim. então quer dizer que, por exemplo, o narrador personagem, como ele participa da história, ele fez parte daquelas ações, ele já entrou em contato com outros personagens, quer dizer que, tipo, ele pode contar a história, mas do ponto de vista dele, por exemplo? Por exemplo, a ação Exatamente, dentro desse caminho aí, porque o que eu falei é que ele pode ter um entendimento equivocado de algum personagem. Pode ser que ele tenha o personagem como sendo bom, porém ele se surpreenda no final, e nos surpreenda também, porque aquele personagem não era bom. Ou do contrário, pode ser que ele pense que tal personagem era ruim, o narrador desconfia do personagem, e num determinado momento da história, esse personagem ajude o nosso narrador, sem o menor interesse, sem outra intenção, sem segundas intenções, apenas para ajudar o protagonista, o narrador mesmo, certo? Pode ser então, que quer dizer aconteça isso. A a subjetividade do narrador é suspeita. E às vezes é interessante trabalhar isso, porque quando você coloca o narrador dizendo a todo momento aquele personagem é ruim, e o leitor é um pouco ingênuo, o leitor vai na onda do narrador, porque o narrador tem 2 pontos a favor dele. Além de ser o narrador da história, ele está dentro da história, é um personagem, certo? Então, isso traz créditos para a palavra desse narrador. E pode ser que o leitor, como a gente disse, numa linguagem mais informal, quebre a cara, porque aquele personagem não era bem aquilo que o narrador pensava e aquilo que o narrador fez você acreditar que era. Pode ser surpreendente de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Então pode ser que, por exemplo, a ação tenha acontecido de tal maneira, mas o narrador, se for personagem, pode contar de uma maneira completamente diferente. A maneira. Não que seja uma mentira, né? Não que seja uma mentira, e sim o que ele acredita sobre aquilo. Ele pode interpretar, a pessoa pode ter dito orelha, mas o narrador entendeu ovelha. É a subjetividade, é o que ele entendeu. Ele mentiu? Não, o narrador não mentiu. Ele trouxe para nós o que ele entendeu, o que ele conseguiu ler daquele personagem. A gente tem Agora, também... professor, durante a história, conforme ele vai narrando, ele pode dar sua opinião de um determinado fato? Como é? Agora, uma pergunta, ele pode dar sua opinião, tipo, ele chega em determinado ponto da história, ele pode dar opinião relacionada àquela ação, opinião dele? Sim, muitas coisas o narrador personagem fala a todo instante da sua opinião, o que ele acha sobre aquelas ações daqueles outros personagens, o que é que ele acha daquilo que aconteceu, o que é que ele acha daquele personagem, e isso vai criando em nós, né, vai injetando na nossa cabeça a ideia de que aquele personagem é mesmo daquele jeito que o narrador falou, e pode ser que não seja. Esse é o principal. Bom, vamos continuar aqui. A gente tem um narrador observador, que ele é mais neutro, certo? Ele não faz parte da história, apenas narra a história, sem se envolver. E, principalmente, ele não sabe o que os personagens pensam, diferente do narrador onisciente. O narrador onisciente sabe exatamente o que é que aquele personagem está pensando. Ele narra um fato, por exemplo, e já nos diz que o personagem pode ser, né? Que ele já nos diga que o personagem mentiu ou não, que o personagem está sendo verdadeiro e coisas do gênero. E o narrador é intruso e também conta a história em terceira pessoa, já que está fora dela. Porém, ele deixa sua marca no texto, falando de seus sentimentos,
dando sua opinião. Basicamente, ele conversa com o leitor, ele dialoga sobre as opiniões dele em relação aos fatos, certo? O narrador observador não faz isso e ele não penetra na consciência dos personagens. O narrador onisciente conhece o pensamento dos personagens e nos traz as suas emoções. O narrador intruso, ele deixa as suas impressões exatas sobre os acontecimentos. O narrador intruso é uma espécie de narrador-personagem que não participa. É bem engraçado dizer isso, mas basicamente é isso. Ele é um narrador em terceira pessoa que deixa sua opinião sobre o texto. E a nossa literatura, vamos prestar atenção aqui, do principal aqui da narrativa. O conto é o tipo de narração na qual são observados um número reduzido de personagens. Quando eu trabalho muitos personagens, em vários ambientes, numa longa duração de tempo, eu tenho um romance. Quando eu faço o contrário, poucos personagens, numa curta duração de tempo, em geralmente um único ambiente, eu tenho um conto. Com foco nesse pequeno número de personagens, podem ser dois personagens apenas. E todo o enredo da nossa história vai se desenvolver em torno de um conflito, certo? De um choque de ideias, de um choque de situações, e o desfecho da narração ocorre em um curto período também. Já que estamos falando de uma história curta, não pode acontecer um desfecho longo. Bom, tudo compreendido sobre a aula de hoje? Alguma dúvida? Não tenho dúvida. Amanhã eu vou trazer um exercício, certo? Não. Bem simplesinho. E a gente vai ficando por aqui. Eu acho que a aula avançou um pouquinho rápido, porque eu demorei a entrar. E eu fiquei com receio de não dar tempo de falar tudo. Bom, vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã com produção textual. Até amanhã. E é isso. Até amanhã. Tchau. Já é quarta. Hoje é quarta. Não, é agora. Agora tia Maria. Salsicha? De nada. Pessoal, vocês viram? Vocês fizeram aquela entrevista que a tia Brenda